Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais um encontro de ATPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ensino Fundamental, Anos Finais e Ensino Médio, componente curricular Geografia. Meu nome é Cristina e estou como professora coordenadora de Núcleo Pedagógico aqui na Diretoria de Ensino, região Campinas Oeste. E é muito bom poder conversar com vocês em mais essa reunião. Então, vamos lá? Bom, pessoal, esse é o nosso 14º encontro. A nossa pauta de hoje contempla as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, competências específicas de ciências humanas para o ensino fundamental, presentes no currículo paulista, e competências específicas de geografia, também presentes no currículo paulista. Nós vamos falar hoje a respeito do portal IBGE Educa. Teremos uma parte de comentários finais e encerramento. O objetivo do encontro: apresentar o portal IBGE Educa como possibilidade de recurso pedagógico para navegação, estudo, análise e auxílio ao planejamento de roteiros de aulas. Competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Este é a primeira competência geral. Quarta competência geral: utilizar diferentes linguagens, tais como verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, a linguagem corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Quinta competência geral da Base Nacional Comum Curricular: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Sétima competência geral: argumentar com bases em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Décima competência da Base Nacional Comum Curricular: agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Agora nós vamos para as competências específicas de ciências humanas para o ensino fundamental. Segunda competência: analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico científico informacional, com base nos conhecimentos das ciências humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo. Terceira competência específica de ciências humanas: identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade,
exercitando a curiosidade, a autonomia, o senso crítico e a ética, propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, ambiental, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. Sexta competência: construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas para negociar e defender ideias que respeitem opiniões e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Sétima competência: utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado à localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. Competência específica de geografia para o ensino fundamental. Primeira competência: utilizar conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade-natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas. Terceira competência específica de geografia: desenvolver autonomia e senso crítico para a construção e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. Quarta competência específica de geografia para ensino fundamental: desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas que envolvam informações geográficas. Sexta competência: construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza. Bom, pessoal, nós terminamos aqui de ver as habilidades, ou melhor, as competências que serão contempladas nesse nosso encontro de hoje. E agora nós vamos ver o portal IBGE Educa como uma possibilidade de recurso pedagógico para planejamento de roteiros de aulas. Então, nós temos aqui a apresentação, o layout de entrada do portal IBGE Educa, tá? Para preparar essa apresentação, esses slides, eu dei um print nas imagens do site, do portal. Aqui vocês têm a fonte do portal, de acesso ao portal. IBGE Educa, educa.ibge.gov.br. E aqui, logo de entrada, nós podemos perceber que o IBGE, nesse portal, ele contempla 3 tipos de público-alvo: crianças, jovens e professores. Então, agora nós vamos conhecer um pouquinho mais das características desse portal. Portal IBGE Educa. É um portal voltado para a educação. Ele é um portal novo, ele foi lançado no ano de 2018. Recentemente eu conheci esse portal e achei muito enriquecedor as informações presentes ali nesse site. Principalmente para os professores que lecionam geografia. Ele tem uma quantidade riquíssima de mapas,
de informações, de gráficos, e ele é um portal bastante didático, bastante pedagógico. Foi formulado com base nas diretrizes educacionais do Ministério da Educação. Ele, como eu disse para vocês, atende a 3 tipos de público: crianças, jovens e professores. E o formato e a linguagem, ele foi adequado para cada um desses públicos. As informações presentes no site são atualizadas e dizem respeito ao território e à população do Brasil e foram produzidas pelo próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Além de ter também no portal acesso a linguagens estatística e cartográfica. Essas informações eu retirei do próprio portal do IBGE Educa. Aqui nós temos a abertura do IBGE Educa, seção para crianças, tá? Aqui nós temos a página inicial, onde tem uma chamada para os alunos. Vamos conhecer o Brasil, as crianças em tempo de isolamento social. O IBGE está preparando para o próximo censo. E aí nós podemos observar também mais 5 campos: Brasil, mapas, mural, brincadeiras e a pesquisa. Então nós vamos percorrer por esses campos e eu vou falar um pouquinho a respeito de cada campo para vocês. E ao final nós vamos navegar pela plataforma, ou melhor, pelo portal do IBGE. IBGE Educa Crianças. Característica: ele possui acesso a informações produzidas pelo IBGE em formato simples, lúdico e de fácil entendimento, destinado a crianças, né? Ele possui texto, gráficos, vídeos, jogos e brincadeiras. Há um hiperlink mural, onde os alunos têm a possibilidade de compartilhar desenhos. Bom, aqui nós temos o IBGE, a página do IBGE Crianças, onde eu cliquei aqui para vocês na aba Brasil, deu um print. Em Brasil nós podemos encontrar desde informações sobre o nosso povo, sobre o nosso território, sobre seu estado e sua cidade e também atualidades. Na próximo hiperlink nós temos a seção mapas. Em mapas nós temos aí uma infinidade de mapas, desde mapas mudos, onde o professor poderá pedir para o aluno aí confeccionar determinado mapa temático. Nós temos também mapas do Brasil, mapas das grandes regiões, mapas divididos por estados, mapas do mundo, entre outros mais. Em mural, como eu disse para vocês, nós temos a possibilidade do aluno ou da criança socializar, compartilhar o seu desenho, a sua produção. No caso aí o tema é o meu lugar no mundo. Aí pode ser o país, a cidade, a rua, a casa. No próximo campo nós temos brincadeiras, como ele é destinado às crianças, nós temos aí quebra-cabeça de mapas, cadê o bicho que estava aqui? Temos jogo de memória sobre a fauna em extinção, jogo de perguntas, entre outros. Temos também a seção busca, que é bem aqui no cantinho. Agora nós vamos ver um pouco a respeito do IBGE Educa Jovens. Nós temos aqui mais 5 seções, que seriam Conheça o Brasil, materiais especiais, material de estudo, mapas, contato. Então vamos agora conhecer cada uma dessas seções. Características.
O IBGE Educa Jovens, ele possui, assim como o IBGE Criança, informações sobre o país, território e população. E também o adicional aí é que ele possui materiais para estudo, para o Exame Nacional do Ensino Médio, para o Enem, e matérias sobre atualidades. E, é claro, possui textos adaptados a esse público, voltados ao público jovem. Nós temos aí a aba Conheça o Brasil, onde é possível obtermos informações sobre a população, desde quantidade de homens e mulheres, pirâmide etária, educação, população rural e urbana, que dá para a gente fazer, nós professores fazermos vários trabalhos sobre a população rural e urbana, cor ou raça, indígenas, trabalho e rendimento, pessoas com deficiência, domicílios brasileiros. Dentro dessa aba Conheça o Brasil, há também, além de informações da população, informações sobre o território, a extensão do nosso território, a divisão política e regional, os biomas, relevo, rios, flora, fauna e climas do Brasil. E temos também uma outra parte, uma outra seção, cidades e estados. Em matérias especiais, nós temos uma seção destinada a saúde, esporte, trabalho, gênero, tecnologia e nerd. Tudo isso vocês poderão, pessoal, depois navegar ou pesquisar em suas casas ou em outro ambiente com mais atenção. Minha ideia aqui é apenas passar de forma assim breve algumas informações sobre o portal IBGE Educa, que é um portal voltado exclusivamente à educação. Nós temos a seção Material de Estudos do IBGE Educa Jovem, onde há vídeos, materiais explicativos e materiais voltados ao Enem. E é claro também mapas para consulta, acesso, para o próprio aluno baixar e realizar a impressão também. Nós temos mapas, desde mapas político, do Brasil político, Brasil físico, mapa mundi, mapa das regiões do Brasil, a mapa dos continentes. E nós temos a última seção do IBGE Educa Jovens, Fale Conosco, onde o aluno poderá enviar pergunta, comentários, sugestões para o site. E a última seção que nós temos aí é voltado aos professores. E essa é uma das partes que eu acho muito interessante para o planejamento de nossas aulas, professores. Nós temos aí a página inicial de abertura, onde é uma breve apresentação que fala destinado aos professores. Aqui você encontra sugestões de atividade pedagógica para trabalhar com as informações produzidas pelo IBGE. Também conta com recursos para utilizar nas aulas. São vídeos, mapas, gráficos, jogos e materiais explicativos. E compartilhe suas experiências com conteúdos produzidos pelo IBGE, enviando suas sugestões para o portal, ou melhor, para o blog do professor. Então vamos lá observar algumas características da seção IBGE Educa Professores. Nessa seção, nós encontramos sugestões de atividades e recursos para trabalhar com as informações produzidas pelo IBGE. Há o recurso blog do professor, o qual possibilita o compartilhamento de relatos de experiências pedagógicas utilizando os materiais do portal. Bom, nós temos aqui a seção Atividades ou aba Atividades,
onde nós temos os tipos de ensino. Depois eu vou percorrer com vocês, navegar com vocês, nós vamos ver um pouco mais detalhado isso. Nós temos a aba Recursos, onde o professor poderá escolher o recurso que ele deseja utilizar em suas aulas, desde palestras, a mapas, audiovisual, materiais especiais, a livros. Nós temos a seção Blog do Professor, onde o professor ele poderá compartilhar ou socializar sua experiência. Os 200 primeiros que socializarem experiências ganharão um kit com 10 atlas escolares, tá? Então, eles estão aqui incentivando a socialização, compartilhamento de experiências durante esse período de isolamento, de pandemia. Aí nós temos também um filtro por etapas de ensino. A próxima seção é notícias, que remete aí às atividades que o IBGE tem desenvolvido ao longo do tempo. E a última seção, Fale Conosco, onde os professores poderão encaminhar dúvidas, ideias, sugestões, entre outras. Agora nós vamos conhecer um pouquinho o portal IBGE Educa. Eu vou apresentar para vocês por meio da navegação. Nós temos a seção Crianças, vamos conhecer o Brasil, vamos brincar, e a parte do entrar. Nós temos a seção Jovens, Conheça o Brasil, matérias especiais e entrar. E nós temos a seção Professores, onde nós temos também sugestões de atividade e o blog do professor. Então, vamos começar primeiro na seção Crianças. Entrar. Bom, conforme eu havia dito para vocês, nós temos aqui a página inicial, com tudo exposto o que essa seção apresenta para o público infantil ou para as crianças. Nós temos aí Brasil, como eu disse para vocês, características do nosso povo. Tais como educação, número de homens e mulheres, população, idade da população, cor ou raça, população indígena, trabalho e rendimento, pessoas com deficiência, as crianças no Brasil e como são os domicílios brasileiros. Então, só para vocês terem uma ideia de como está estruturado. Cliquei aqui em Nosso Povo, idade da população. Ele mostra gráficos, pirâmide etária, bem lúdico, para que os nossos alunos ou as crianças que acessarem o site compreendam. Aí aqui ele apresenta os homens e as mulheres, as idades e também os anos, né? 2019 como estava, em 2012 como estava a situação. Bom, nós vamos agora para a parte nosso território. Apresenta características do Brasil no mundo, divisão territorial, relevo e clima, flora, fauna e biomas. Vamos lá então, só dar um breve visualizada em algumas partes. Aqui nós temos divisão territorial, unidades da federação, as capitais, e uma seção Saiba Mais, onde tem atlas escolar, brincadeiras, como quebra-cabeça e mapas. Relevo e clima. Ele mostra um mapa, tem um texto, um mapa físico do Brasil. O clima brasileiro, um mapa com a distribuição dos climas em nosso território.
Tem a possibilidade também de vocês baixarem esse mapa e utilizarem. Flora, algumas informações a respeito da flora. A possibilidade de acessar o Ministério do Meio Ambiente, informações sobre biodiversidade. Fauna e biomas. E separado também aqui os principais biomas brasileiros e suas características. Tem um folder sobre os biomas e acesso, também possibilidade de acesso ao Ministério do Meio Ambiente. Então, nós vimos nosso território, seu estado e sua cidade, informações estaduais e municipais. Aí ele fala como obter, ou melhor, tem um tipo de um tutorial informando ao aluno como obter informações sobre a cidade ou seu estado. Então, aqui nós temos o tutorial, que possibilita instruções para o aluno. E nós temos a última parte do IBGE Crianças, que é a seção Atualidades, novas e antigas tecnologias. Se o Brasil tivesse 100 casas, 40 delas haveria microcomputador. Isso daqui é algo bem lúdico, bem pedagógico, né? Então aqui tem 100 quadradinhos e 42 com o computador para as crianças aí observarem, bem didático, destinado realmente aí adaptado a essa faixa etária. E tem também um vídeo sobre tecnologia, informação e comunicação. Além de mais informações neste outro lado, sobre mulheres brasileiras na educação, volta ao país com o site, volta ao mundo com o site Países, censo experimental, IBGE está se preparando para o próximo censo e as crianças em tempo de isolamento social. Bom, agora que nós já percorremos todas as seções que compõem esse hiperlink Brasil, nós vamos para o hiperlink Mapas. Nós temos aqui, como havia dito para vocês, mapas mudos, para que permitem diversos usos aí por parte do professor, desde a elaboração de mapas temáticos a outros. Mapas do Brasil, mapas de grandes regiões, por regiões, mapas municipais, mapa do Brasil e seus países vizinhos, mapa político, mapas estaduais e planisfério, divisão dos continentes e países mais extensos e América do Sul. Agora nós vamos para a parte mural, onde o aluno ou a criança poderá socializar ou compartilhar um desenho, uma produção, cujo tema é Meu Lugar no Mundo, e pode ser sobre o país, a cidade, a rua ou a casa. Aqui já podemos observar vários desenhos que foram encaminhados. Temos a seção Brincadeiras, onde há quebra-cabeça de mapas, cadê o bicho que estava aqui? Jogo da memória, de fauna em extinção, jogo de perguntas, cadernos de atividades. Nesse caderno de atividade é muito interessante, tem cruzadinha, tem várias atividades destinadas ao público bem infantil, às crianças. Desenhos para colorir, icosaedro de Fuller, ele dá aqui para nós a possibilidade da construção desse icosaedro. Ele ensina o passo a passo para a construção, além de fornecer também o molde desse icosaedro.
nomes no Brasil, os diversos tipos de nome das pessoas que compõem nosso território e o que produz para todo canto. As atividades agrícolas, o censo agrícola aí do nosso território. Bom, e temos para finalizar essa sessão de IBGE Educa destinada às crianças, uma sessão de pesquisa. Agora nós vamos então para navegar o IBGE Jovens, conhecer um pouquinho mais a respeito. Então nós temos aqui a página principal, com várias informações que contém nessa seção Jovens. Aí nós temos a parte, ou a aba Conheça o Brasil, onde há, como havia dito para vocês, informações sobre a população, pirâmide etária, que dá para o professor de geografia trabalhar bastante. População rural e urbana, cor ou raça, indígenas, trabalho em rendimento, domicílios brasileiros, pessoas com deficiência. Temos informações sobre o território, divisão política administrativa e regional, biomas, relevo, hidrografia do Brasil, flora, fauna e clima, e também cidades e estados. Aí nós temos matérias especiais, a matéria sobre saúde, esporte, trabalho, gênero, tecnologia e nerd, que vocês podem observar algumas, Dia Internacional da Mulher, desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil, IBGE pesquisa saúde dos adolescentes, site países, uso da internet, televisão e celular no Brasil, perfil das crianças no Brasil. Esses são apenas alguns exemplos. Depois vocês poderão percorrer na página para observar mais detalhadamente o que ela contém. Materiais de estudo. Nós temos aí materiais destinados ao estudo dos jovens, desde vídeos, mapas, materiais explicativos e materiais destinados ao estudo para o Enem. Então, nós temos aí alguns vídeos. E agora, nós temos mapas, também para consulta, para baixar no computador e para imprimir, Brasil político, físico, os pontos extremos, mapa das grandes regiões estaduais do mundo, planisfério político, divisão por continentes, Atlas, ele possibilita ao aluno, ao estudante, abrir um Atlas geográfico escolar, mapas mudos do Brasil, tem a possibilidade de trabalho com mapas mudos do Brasil, para confecção de mapas temáticos ou outros tipos de mapa, mapas por grandes regiões, por região, mapas mudos municipais e mapas mudos do mundo, desde continentes, a África, Américas, Ásia, Europa e Oceania. Então, é bastante riquíssimo de informação esse IBGE Educa, seção Jovens também. Temos a seção Contatos, possibilidade do jovem entrar em contato com o IBGE, mandar uma mensagem, informação, sugestão. E agora nós vamos para a parte do IBGE, a seção IBGE Educa Professores. Nessa seção nós temos aqui o layout de entrada, onde ele coloca um pouquinho de tudo que há nessa seção destinada aos professores, tá? Quero mostrar para vocês isso daqui. Atividades para fazer em casa. Foi publicado no dia 13/3 de 2020. E essa informação eu acho muito interessante ler para vocês, professores. Devido à pandemia do Covid-19 e seguindo as orientações do Ministério da Saúde, o IBGE adiou a realização do Censo Demográfico para 2021. A preparação para a realização da pesquisa está mantida e o IBGE está refazendo seu planejamento para a realização do censo neste novo cenário. Mas você, professor ou professora, continua contando com o IBGE Educa.
Com a suspensão das aulas presenciais, como forma de conter a propagação do Covid-19, em tempos de quarentena, sabemos que a elaboração e a realização de atividades tornam-se ainda mais importantes. Por isso, sugerimos que leiam os materiais produzidos pelo IBGE, especialmente para vocês. Então, aqui ele está nos convidando a todos os professores para realizarmos a leitura, o acesso, o estudo desse material presente no IBGE Educa. Aqui, educadores de todo o Brasil têm acesso livre a sugestões pedagógicas, construídas com base nos dados oficiais do IBGE. São vídeos, mapas, gráficos, jogos e materiais explicativos. Dessa forma, planos de aula poderão ser elaborados para serem aplicados. Além disso, na aba Blog do Professor, o educador poderá compartilhar com outros professores suas experiências em sala de aula, utilizando conteúdos produzidos pelo IBGE. Conte com o IBGE e o IBGE Educa. Então, eu conheci recentemente, tá? Apesar de ter sido lançado em 2018 esse portal, eu conheci somente agora, em 2020, e gostei muito devido à grande quantidade de materiais, de informações presentes nesse portal. Então, nós vamos retornar um pouco aqui. Nós vimos a página inicial. Agora nós vamos entrar na página atividades, vamos percorrer. Aqui nós temos atividades elencadas por níveis de ensino, por disciplinas e por temas. Aqui os temas são poucos: agropecuária, alimentação, educação e estatística, indígenas e atividade física e esporte. Eu percebi, pessoal, que não dá para escolher utilizar mais de que um filtro. Então, não dá para a gente colocar ensino fundamental 6º ao 9º ano e geografia ao mesmo tempo. Ele só possibilita a utilização de um filtro. Então, vamos aqui para ensino fundamental 6º ao 9º ano, para ver algumas possibilidades de trabalho que nós temos aí. Bom, ele apresenta aqui para nós o tema, analisando e contextualizando indicadores sociais das mulheres no Brasil. O tema, educação e estatística, o tipo de ensino, 6º ao 9º, as disciplinas que poderão trabalhar com esse assunto, interdisciplinar, cobertura e uso do solo, geografia, aqui matemática. No caso, eu quero mostrar para vocês esse daqui, as regiões e países do continente africano. Então, o tema é população afro-brasileira, do 6º ao 9º ano, geografia interdisciplinar. Então, vamos dar uma olhada aqui. As regiões e países do continente africano. Por que eu abri essa atividade, essa sugestão? Eu abri essa atividade porque agora no 3º bimestre nós temos, no 3º ano do ensino médio, a unidade temática A África no Mundo Global. E dá para trabalhar com a habilidade de extrair informações de textos e imagens sobre a distribuição espacial dos países africanos, bem como a habilidade de extrair informações relevantes de mapas temáticos para identificar a subdivisão da África em 2 grandes conjuntos de países, parcialmente industrializados e de economia tradicional. Então, aqui ele mostra para nós, ele apresenta os objetivos, identificar as 5 grandes regiões do continente africano, pesquisar em grupo os países que compõem cada uma dessas regiões desse continente, agrupar em um mapa mudo os países africanos e suas regiões, e aqui tem os conteúdos, regiões do continente africano, países africanos, e os recursos, que é o Atlas Geográfico Escolar, ele dá o link aqui de acesso a esse Atlas,
mapa mudo do continente africano, possibilita aqui também o acesso. E tem o passo a passo para o desenvolvimento das atividades. Primeiro, conversar com a turma sobre o continente africano, destacar a importância, apresentar o mapa político da África, falar sobre a divisão regional da África. Depois, dividir os alunos, pedir para que eles identifiquem os países que compõem cada uma das regiões africanas. Distribuir um mapa mudo da África para cada grupo, para que eles identifiquem os países de cada uma das regiões africanas. E complementar, pedir para que os alunos coletem outras informações sobre os países pesquisados, como dados sobre economia, população, indicadores sociais e meio ambiente. Qual que é o meu objetivo, então, em mostrar para vocês essa atividade? Impossibilitar a vocês, professores, a visualização de outras atividades, de possibilidades de adaptação ou até mesmo possibilidades de elaboração de atividades ou roteiro de estudo para os alunos. Eu olhei com vocês aqui, utilizei o filtro Ensino Fundamental. Agora eu quero utilizar o filtro Geografia. Vamos somente pegar atividades destinadas ao componente curricular Geografia. Então, nós temos cobertura e uso do solo, densidade populacional, pontos de encontro, brincadeiras e jogos africanos, jogo da memória, meio ambiente, aqui já do 1º ao 5º ano. Aqui as regiões e países do continente africano que nós acabamos de ver. Os pontos extremos. Estudando a produção agropecuária, culturas temporárias e permanentes, aprendendo sobre alimentação e os tipos de clima no Brasil. É do 1º ao 5º ano, mas vamos dar uma olhadinha o que ele contempla aqui. Nós temos no 6º ano do ensino fundamental, agora no 3º bimestre, a unidade temática Conexões e Escala, onde nós temos a habilidade 03C, que é diferenciar tempo e clima e analisar os fenômenos atmosféricos e climáticos em diferentes lugares. E há a possibilidade do trabalho com essa temática aqui, por meio dessa atividade. Que os objetivos: conhecer os principais tipos de clima vistos, relacionar cada tipo de clima à grande região e aos estados de sua ocorrência, coletar informações complementares sobre as características dos tipos de clima, conteúdo: tipos de clima, grandes regiões brasileiras, estados brasileiros, pesquisa de dados. E ele nos dá aí como recurso um texto informativo sobre mapa e tipo de climas e mapas das grandes regiões, e dá o passo a passo para construção ou realização da atividade. Então, essa é uma possibilidade de trabalho aí para esse momento de pandemia, ou uma possibilidade de adaptação, de sugestão, de uma ideia para o professor elaborar o roteiro de atividade destinado aos seus alunos. Bom, então nós vimos as atividades por ensino, por disciplina. Agora nós vamos ver uma por tema. Agropecuária não, alimentação não. Vamos pegar indígenas. Analisando informações sobre os indígenas. Vamos pegar essa. Educação estatística indígenas, ensino médio interdisciplinar. Vamos pegar essa daqui. Então, no 2º ano, na 2ª série do ensino médio, nós temos aí a unidade temática Dinâmicas Demográficas e a habilidade associar as manifestações culturais dos diferentes grupos étnicos que compõem a matriz brasileira do presente ao
processos históricos de sua formação cultural. Aí nós podemos também utilizar essa atividade para adaptar ou até mesmo para pensar em um roteiro de estudo destinado a esses alunos do ensino médio, do segundo ano, pensando aí na questão da dinâmica demográfica e informações sobre indígenas, tá? Aqui nós temos o objetivo, conteúdos, recursos e as etapas. Bom, então nós já vimos tudo que contempla aqui. Nós vamos agora para recursos. Recursos, nós temos vários tipos de recursos, desde mapas, audiovisual, materiais especiais, a livros. Então, nós vamos ver, vou selecionar aqui para vocês, audiovisual. Pegar aqui, expectativa de vida no Brasil. É um vídeo. Bom, nós temos uma informação, um pequeno texto informativo a respeito do que o vídeo vai nos trazer de informações. E nós vamos ouvir um pouquinho do vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre expectativa de vida, também chamada de esperança de vida. Por acaso você já ouviu falar sobre isso? Bom, a expectativa de vida ao nascer influencia em decisões que afetam a todos nós, como a definição de políticas públicas, cálculos da previdência e monitoramento das condições de vida. Sabia que todos os anos o IBGE divulga qual a expectativa de vida ao nascer dos brasileiros? Para chegar a esses números, são usadas informações sobre a média de idade em que as pessoas morreram no ano anterior em nosso país. Para os brasileiros nascidos em 1940, por exemplo, a esperança de vida era de 45 anos e meio. Já para quem nasceu em nosso país em 2017, a expectativa de vida é de 76 anos. Alguns pontos que explicam esse aumento em nossa expectativa de vida nas últimas décadas são o maior acesso ao saneamento básico, avanços da medicina e mais informação. Mas, voltando à nossa expectativa de vida atual de 76 anos, será que isso quer dizer que todo mundo que nasce hoje no Brasil irá viver exatamente 76 anos? Deixar só o gostinho para que vocês depois possam acessar o vídeo na íntegra e assistir e ver a respeito um pouquinho mais da expectativa de vida no Brasil. Agora nós vamos para o blog do professor. Aqui na seção blog do professor, nós, como eu havia dito para vocês, há a possibilidade do professor compartilhar uma atividade, um plano de aula, compartilhar seu trabalho, que fez uso aí dos recursos do portal IBGE Educa. E há a possibilidade também de acessar o que os outros professores compartilharam. Aí nós temos vários exemplos racionais e o Brasil em Números, Eleições e Cidadania. E aqui há a possibilidade da realização de um filtro por nível de ensino, por atividade. Olha, vocês dá para perceber que tem bastante temas, por ano de postagem ou por mês, e também por unidade federativa, por estado. Nós vamos, no caso, eu quero postar aqui, filtrar para vocês origem dos emigrados. Vamos dar uma olhadinha. Aí ele nos sugere aqui a utilização de mapas para abordar o tema imigração, uso de músicas
discutir o processo de migração no Brasil por meio do uso de música Asa Branca, entendendo os processos migratórios a partir da economia dos municípios. Então, essas são algumas possibilidades dentro daquele tema que eu coloquei para vocês. Migração. Aí nós temos a seção Notícias. IBGE Educa Destaque em webinar promovido pela Secretaria da Educação do Paraná. Atividades para fazer em casa, combate ao Covid, entre outras informações de divulgações do IBGE. E temos a seção Fale Conosco, onde o professor poderá enviar dúvidas, ideias, sugestões para o portal. Bom, professores, vamos voltar aqui então. Essa é a bibliográfica que foi utilizada nesse encontro, que no caso aí é o link Portal IBGE Educa, apresentar o portal como uma possibilidade de recurso pedagógico para o professor navegar, analisar, estudar e até mesmo auxiliá-lo no planejamento de roteiros de aulas. E gostaria aí, professores, então, de fazer o encerramento dessa nossa encontro, dessa nossa reunião, agradecendo, gratidão por todos pelo acompanhamento desse encontro e até a nossa próxima reunião, até o nosso próximo encontro. Até mais!